exercício 6 está pedindo para esboçar a região do plano definida por cada uma das seguintes equações. Então, lembrando que a definição de módulo de x a gente pode escrever como sendo raiz de x ao quadrado. Então, aqui no item A, nós vamos ter módulo de x ao quadrado, ou seja, raiz de x ao quadrado elevado ao quadrado, mais raiz de y ao quadrado elevado ao quadrado, igual a 1. Simplifica a raiz com o quadrado, então nós temos x ao quadrado mais y quadrado igual a 1. Então aqui nós temos a equação de uma circunferência de raio 1 e centro na origem. No item B, novamente, módulo de x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado elevado ao quadrado, menos módulo de y ao quadrado, igual a 3. Simplificam o x, a raiz de x com o quadrado. Então, nós temos x ao quadrado menos y quadrado igual a 3. Então, dividindo tudo por 3, x ao quadrado dividido por 3, menos y quadrado dividido por 3, igual a 1. Então, agora esse 3, eu vou escrever ele como sendo x ao quadrado dividido por raiz de 3 ao quadrado, menos y quadrado dividido por raiz de 3 ao quadrado, igual a 1. Então, essa equação, ela é a equação de uma hipérbole com seus vértices nos pontos raiz de 3 e menos raiz de 3. Lembrando da geometria analítica, que a equação de uma hipérbole ela é x menos x0 ao quadrado dividido por a ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Então, esse a é a distância do centro até o vértice da hipérbole. Então, no nosso caso, tanto a e b são iguais e valem raiz de 3. No caso de b, é o eixo imaginário da nossa hipérbole, que nesse caso coincide com o eixo y. E também vale raiz de 3. No exemplo C, nós temos módulo de x mais y ao quadrado igual a 1. Então, pela definição de módulo, isso é raiz de x mais y ao quadrado elevado ao quadrado igual a 1. Simplifica a raiz com o quadrado. Então, nós temos x mais y ao quadrado igual a 1. Então, passando 1 para o lado esquerdo da igualdade, nós temos x mais y ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, aqui, utilizando o fato a ao quadrado menos b ao quadrado é a menos b que multiplica a mais b. No nosso caso, o a tem o papel de x mais y e o b de 1. Então, nós vamos ter as retas x mais y menos 1, que multiplica x mais y mais 1 igual a 0. Então, nós temos que x mais y menos 1 é igual a 0, ou x mais y mais 1 é igual a 0. Então, aqui nós temos a equação de duas retas paralelas. Dessa primeira, quando y é igual a 0, x vale 1,
E quando x igual a 0, meu y também vale 1. Da segunda equação, quando y igual a 0, x vale menos 1. E quando x igual a 0, y vale menos 1. Então, nós temos aqui a equação de duas retas paralelas. São paralelas porque têm o mesmo coeficiente angular, o que dá para se ver direto aqui da equação. E o item D, módulo de x mais módulo de y igual a 1. No item D, módulo de x mais módulo de y igual a 1. Primeiramente, nós vamos analisar quando x e y forem maiores ou iguais que 0. Então, pela definição de módulo, módulo de x sai como sendo x e módulo de y como sendo y. Então, nós temos x mais y igual a 1. Então, vou fazer separado aqui no canto. Quando y é igual a 0, x vale 1. E quando x é igual a 0, o y vale 1. Como eu estou considerando x e y positivos, estou considerando o primeiro quadrante, então eu tenho somente esse segmento. Para o segundo caso, eu considero x menor que 0 e y maior ou igual que 0. Então, módulo de x sai como sendo menos x e módulo de y como sendo y. Então, da igualdade, nós temos menos x mais y igual a 1. Então, dessa equação, quando y é igual a 0, o valor de x é menos 1. E quando x é igual a 0, o valor de y é 1. Nesse caso, é o segundo quadrante. E, considerando o terceiro caso, quando x é negativo e y também é negativo. Nesse caso, módulo de x sai como sendo menos x e módulo de y sai como sendo menos y. Então, nós temos menos x menos y igual a 1. Então, quando y é igual a 0, o valor de x é menos 1. E quando x é igual a 0, o valor de y é menos 1. Nesse caso, é o terceiro quadrante. E o último quadrante é quando x for maior que 0 e y menor que 0, que é o último caso. Então, nesse caso, módulo de x é x e módulo de y é menos y. Então, nós temos x menos y igual a 1. Quando y é 0, o valor de x é 1. E quando x é igual a 0, o valor de y é menos 1. Então, nós temos aqui um quadrado centrado na origem.